semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de obedecer, não nos cansemos de andar no Espírito, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, colheremos a vida. Não nos cansemos de obedecer, não nos cansemos de andar no Espírito, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, colheremos a vida. Colheremos a vida. Rede Menorá, operando para você melhorar. Você está ouvindo o programa Gileade, palavras que curam. Seis horas 10 minutos, vai bater 6 horas e 11 minutos neste momento. Estamos de volta aqui com o programa Gileade para trazer para você aqui uns lembretes, né? Antes da gente conversar com o nosso ministro Sérgio Alves, respondendo aí perguntas relacionadas a evangelismo, vamos passar aqui na tela, ó, dica mensal do mês de março, né? Estamos em março já. Passou tão ligeiro que eu me confundi aqui. Palestras em Antioquia, né? Tem o CD aqui na minha mão, você está vendo a imagem. Deixa eu colocar aqui de volta para mostrar o CD. Esse CD aqui que você vai comprar na Editora Vento Sul, na livraria mais próxima aí da sua casa, ou mandando uma mensagem para o número que está na sua tela aí, WhatsApp 51996962678, 5199696, desculpa, 996962678. Isso aí. E aí você vai pedir lá, eu quero o livro, e aí o Flávio Pires vai fazer o resto para você, tá bom? CD. O que mais? Vamos colocar aqui de volta. Nós temos uma dica mensal, né? Final de semana tem o encontro de São Paulo, né? Culto de recepção em São Paulo, dia 10, portanto amanhã, né? Hoje dia 9 de março, dia 10 às 20 horas. Então tem... Opa, vou colocar aqui. 10 às 20 horas, então, dia 10 às 20 horas, tem o culto de recepção lá em São Paulo. E no sábado, às 14h30, tentar pro horário, né? Agora é padronizado, né? Já foi padronizado todos os encontros 14h30. Tinha uns que era 14, outros que era 15, então chegamos no consenso para 14h30. Isso aí. Lá em São Paulo, então, tem local na tela aí para você, tem o local se você quer saber, lá também no site Pão de Judá, no aplicativo. Se eu não me engano, o culto de recepção na igreja mesmo, no templo, né? Uhum. E o encontro é no Hotel São Rafael. Posso estar enganado, mas se eu não me engano é isso aí mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó. No Hotel São Rafael. Isso aí. No Lago do Aroche, 150, Centro Histórico de São Paulo, em São Paulo, capital. Logo ali. Para Isso quem é aí. da região é logo ali, para nós é um pouquinho mais longe, mas é logo ali também. E tem transmissão pela TV Menorá, né? Para Isso você aí. acompanhar tudo, tanto o culto de recepção quanto o encontro micro-regional. O Sérgio que vai ter uma viagem, se ele estiver em Cachoeira hoje. Não, ele disse, se eu não me engano, ele tá em Cachoeira, né? Uhum. Ele desceu da Bahia, mas ali para São Paulo tem voo Direto, direto, né? né? Ele até falou no Café com Cristo, acho que foi que ele falou que era meio... Tem toda hora voo ali, né? Então fica mais fácil para São Paulo, como é um polo, né? Tem toda hora voo. Eu só não sei se esse São Rafael aí, né? Porque a gente fala ali em São Paulo, né? Mas São Paulo é um gigante de um lugar, né? Acho que para ir de um lado ao outro é umas 3 horas para atravessar a cidade. Ah, isso é. Isso é verdade. sem o congestionamento, né? Se tiver o congestionamento, acho que dá mais. Então, não sei onde é que fica localizado ali. Se for em horário de pico, né? Mas hoje tem... Como é que é? Tem o Google aí. O Google
te dar a rota, né? Então já fica convidado o pessoal de São Paulo, né? São Paulo e arredores, que puder ir presencialmente, os irmãos de mais longe, né? Que quiserem ir aí, que já se inclinaram para ir, né? Tem voo direto aí para São Paulo, do sul, do norte, do oeste, aí de onde é que tiver gente querendo ir, tem como ir. Então, Verdade. todos estão convidados. Vou dar só um aviso aqui, né, para o ministro Sérgio Alves, que a gente já está aqui esperando ele perfeitamente, ele já está aqui. Vou ajustar só aqui a nossa tela com o ministro para ficar perfeito, e aí a gente começa o papo, porque tem bastante pergunta, viu? A gente Eita. fez, né? Saiu bastante pergunta de Fizemos a evangelismo. divulgação para que o pessoal fizesse perguntas específicas sobre evangelismo, né? Eu confesso que eu fiquei com um pezinho atrás. Eu pensei, vou ter que pensar em umas perguntas de background. Mas teve bastante pergunta enviada para a gente aqui, para os nossos ouvintes. Ministro Sérgio Alves, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Gilead. Já uma boa noite a todos, que Deus abençoe aí a nossa audiência, a todos do estúdio. E vamos aqui esperar que Deus nos inspire aí hoje para que o programa seja totalmente dirigido aí pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Ministro, eu já começo fazendo uma pergunta. Gosto de sempre começar fazendo uma pergunta que vem da minha parte, né? Não sei se tem algum motivo para isso, mas enfim, é uma dúvida que eu tenho. Na verdade, uma dúvida não, é mais para elucidar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Pode ter pessoas novas aqui ouvindo o programa Gilead hoje, ou estou aqui profetizando que esse programa vai chegar nos ouvidos de pessoas novas em Cristo, né? Novas ovelhas. Então eu pergunto o seguinte: a gente ouve na palavra, ouve nas ministrações que nós temos diferentes temperamentos, as pessoas têm diferentes temperamentos, né? E também a gente tem ali os chamados de cada servo, né? A palavra diz que uns foram chamados para ser apóstolos, outros pastores, mestres, evangelistas e profetas, né? Uma pessoa que se identifica com um comportamento de pastor ou de apóstolo, ele também precisa fazer o trabalho de evangelismo? Com certeza. O trabalho de evangelismo é genérico para todos. Agora, quando Deus está iniciando uma obra, geralmente tem um homem para tudo. E Deus vai usar ele em todas as pontas do serviço do reino, né? Agora, se a igreja já está crescendo, então aí a aplicação do uso do Espírito Santo, dos dons e ministérios, começa a surgir para dar um perfil de colocação das pessoas nos seus devidos lugares, segundo o domicílio que eles têm com Deus. Agora, é que nem uma empresa. Quando você começa um negócio, você é o gerente, você é o funcionário, você é o que fecha, você é o que abre, você faz tudo, limpa o chão, limpa o banheiro, né? Mas à medida que a empresa cresce, a tua capacidade administrativa aumenta e a delegação também aumenta das funções, né? Então, o importante é saber o momento que o evangelista vai ser sempre usado, né? Então, vai ter um período da nossa vida que nós vamos ser sempre usados no evangelismo, que é quando a gente inicia. Certo. E em cima dessa questão que tu falou da empresa que vai crescendo, vai sendo delegado outras funções, né, dentro dessa organização. Putz, me falhou agora a pergunta. Bom, o Alan faz uma pergunta e eu vou lembrar o que eu perdi o fio aqui. Vai. Vamos puxar aqui nossas perguntas. Então, o grupo familiar, que é a igreja na casa, é uma forma de evangelismo? A igreja na casa é a igreja, né? É a expressão é o candelabro do Senhor, né? Na cidade, no bairro, onde ela estiver. Então, o pastor, a gente diz assim, que é o líder do grupo familiar, que ele pode não ter o dom de pastor, mas pode exercer autoridade ali, né? E ele tem um compromisso ali de tanto gerar para Deus, como fazer as pessoas, encorajar as pessoas a se consagrar e crescer em vida, gerar filhos para Deus e dar crescimento para aqueles filhos que estão no grupo. Essa é a função do grupo familiar, que é a função capital da igreja. Muito bem. Eu lembrei, Sérgio, a pergunta que eu ia fazer, porque com as funções que tu disse, existem outras formas de evangelizar, ou o evangelismo que a gente está falando aqui, ele se limita a eu ir na rua, encontrar uma pessoa
que Deus me indicou, uma pessoa que está ali parada sem fazer nada para falar de Deus. Ou tem outras funções, né? Ou outras formas de evangelizar, como por exemplo o programa de rádio, um programa de entrevistas, enfim. Na minha vida, assim, eu aprendi duas coisas com o Senhor. Tem o evangelismo direto e indireto, Uhum. né? O direto é aquele que você vai frente a frente com o pecador e Deus te usa para conquistar ele para o reino. O indireto é aquele que dizima, que oferta, né? É aquele que leva os materiais, aquele que vende os materiais, né? Também. Enfim, tem várias maneiras, programa de rádio, entrevistas, programa de perguntas e respostas. O evangelismo tem uma diversa maneira, muito diversa maneira de fazer as coisas. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Qual o material mais indicado para crentes que já conhecem o Evangelho da Graça e congregam em denominações? Olha, é difícil assim eu te dizer agora, tem muitos que são bons ali, né, para começar. Por interior e padrão divino para a família, eu acho que é os primeiros que tem que chegar neles, né? E depois aí, então, aí tem que dar o ministério de evangelista, né, o livro aquele Os Sinais Seguem a Fé, e depois pastor e assim por diante, né, o rebanho curado. Amém. Eu acho que é por aí. Amém. Qual que é a melhor maneira de iniciar uma abordagem evangelística pessoal, né? De chegar em uma pessoa, eu imagino que seja naquela abordagem na rua, por exemplo. Mas isso aí não existe uma regra. Não É, tem. uma pessoa, uma vez eu vi o Espírito Santo usar uma pessoa para dizer duas palavras só, e evangelizou a pessoa. Uhum, Outros ficam dias e dias trabalhando para conseguir uma alma. uhum. Então, Eu imagino que haja um receio de todos nós, né? Eu particularmente sou uma pessoa bem... As pessoas acham que eu sou super solto, assim, para falar com desconhecidos, mas eu tenho uma timidez, né? Tenho problemas de chegar e conversar com a pessoa que é totalmente desconhecida. Então eu creio que a maioria das pessoas tem esse medo de chegar de uma forma que não vai afastar, né? Uma potencial ovelha, né? mas o maior medo é de ser escarnecido e envergonhado. E a isso pessoa aí. dizer um não. É. Esse é o maior medo que nós temos. Aí depois o segundo eu considero esse que você falou, né? Que a gente pode querer trazer a pessoa para a igreja e pode espantar ela de vez da igreja. Sim. Então, não existe uma forma, uma regra disso. É uma leveza que a pessoa tem que ter para o Espírito Santo usar ela. Agora, o que eu tenho visto na prática muito acontecer é que tu sempre tem que mostrar humildade para a pessoa quando tu vai evangelizar ela. Tu tem que, porque a humildade não posso fazer um teatro, entende? A humildade é um fruto do Espírito, né? Então, geralmente os evangelistas de ofício, eles são muito humildes. Eles são magnéticos, eles são assim falantes, porque eles mostram muita humildade, na verdade eles são aquilo. Porque todos os temperamentos ativos, assim, eles são genuínos no falar. Às vezes falam sem pensar até, mas são genuínos, né? E aquilo faz com que a pessoa entenda que ele tem humildade, tem simplicidade. E então aí cai qualquer tipo de barreira com aquela abordagem. Já entrando nesse assunto, né? Essa de conversar com as pessoas. Quando a gente fala do Senhor, vamos dizer, mais de 10 vezes para a pessoa, modo de falar, né? Quando a gente fala do Senhor e essa pessoa não demonstra interesse, não quer ouvir, a gente deve insistir ou a gente deve parar? Como é que isso é uma unção interior? Não, unção interior. Isso aí não tem como você... Enquanto a pessoa está abrindo a porta, eu acho que a oportunidade é continuar. Agora, se a pessoa chegar e dar um tranco assim, olha, não quero mais, aí tem que tirar o time de campo e ficar só na intercessão para outro fazer o trabalho por ti, que tu não conseguiu. Então Deus não quis te usar lá, né? Aí tu intercede para Deus trazer uma outra pessoa para fazer um arranjo diferente para trazer ela. Dificilmente se tu insistiu com a pessoa e a pessoa não veio, e aí parece que queima o filme do cara.
ali, sabe? E aí eu oro, e aí, cara, vem lá por meio de outros que nada a ver com aquilo que ele já ouviu, entende? Eu ia até comentar, Sérgio, que a gente, uma das coisas que a gente tem que aprender nessa vida de evangelista é de saber ouvir um não e não ficar chateado, né, magoado com a pessoa e tudo mais, porque todo mundo aqui já deve conhecer alguém que disse um dia assim, eu nunca vou ir para a igreja, eu não quero saber de Deus, né, e que hoje pode estar sendo a bênção na vida de alguém, né, então, mesmo que a gente receba um não na rua ou um amigo, qualquer coisa do tipo, né? A gente mantém a oração ali, entrega para o Senhor que, se for chamado, né, Deus vai fazer essa obra. Sérgio, vou pedir licença para a gente ir para os nossos investidores do reino e a gente já volta para... Amém. Já voltamos para mais perguntas aqui, então. Ok. A Oficina do Estudo é uma empresa que atua há 10 anos na área educacional, assessorando as famílias no ensino domiciliar desde a educação infantil até o 9º ano. Temos aulas particulares ao vivo pelo Meet e também gravadas com material próprio para cada série, sem influência de autores do mercado. Atendimento online para todo o Brasil. Fone 51996309119. Oficina do Estudo, uma empresa a serviço do reino. Centro Automotivo Porto Seguro Hot Arts. Atendemos segurados e não segurados. Serviço de manutenção e revisão para o seu carro com garantia de qualidade e o melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. Ah, e antes da sua viagem, não esqueça da revisão. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011 2865 5031. É pra você. É pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 51995696633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Para um empreendimento ter sucesso, é necessário o cuidado eficiente dos recursos financeiros. E é para isso que a M. Dreyer Contabilidade trabalha. Abertura e regularização de empresas, assessoria tributária e financeira, departamento pessoal, imposto de renda, MEIs e muito mais. Telefone WhatsApp 51-2107-4451 ou @Dreyer Contabilidade nas redes sociais. Cuide de seus clientes e deixe a burocracia de sua empresa conosco.
te protege, está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta. Rádio Melorar. Você está ouvindo o programa Gileade. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Gileade, 6 horas em ponto, bem rapidinho pra gente fazer mais perguntas aqui para o ministro Sérgio Alves, que está aqui no nosso programa mais uma vez, nesta quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Ministro, dando continuidade aqui à nossa série de perguntas e respostas, quero pedir o seguinte: a gente já... o que a gente ouviu no primeiro bloco, a gente já ouviu outras vezes, né? Não tem nenhuma novidade em cima disso. Aí tem uma pergunta que veio aqui pra gente que é exatamente sobre isso. Por que a gente não tem essa realidade espiritual? O que o cristão atualmente, né, em 2023, está fazendo de tão errado a ponto de não se mexer para evangelizar, né? A gente sabe que esse é o grupo familiar, serve para a gente trazer novas ovelhas, né? Criar novas ovelhas que vão depois dar à luz a novas ovelhas também, né? E o evangelismo faz parte, essa parte de captação de novas ovelhas para os grupos familiares, por exemplo. Por que a gente não tem essa realidade? Eu atribuo, assim, essa paralisia espiritual no que tange a geração de filhos para Deus, a falta de intimidade, de experiências com Cristo. Que o povo é um povo escritural, o povo da igreja. Não é um povo que olha para a palavra e se relaciona com ela por meio de obediência para acontecer a experiência. Então, o nosso erro está nesse ponto. Nossa consagração não nos levou para uma dependência amorosa do Espírito. Esse é o nosso problema. E vai cauterizando, né? A palavra sem vida, né? Vai se tornando, vai enrijecendo o nosso coração, né? É a mesma coisa assim, ó. Você é que nem chupar uma bala sem tirar o papel, entende? Fica sem realidade da bala, entende? Não sabe nem então, o gosto. Nós estamos assim muito periféricos assim quando tocamos o Senhor, somente com a mente, entende? E queremos assim nos esforçar, nos empenhar para fazer uma obra espiritual, sendo que isso é impossível de acontecer. Então, a outra pergunta é: para fazer o evangelismo em hospitais, penitenciárias, Câmara de Vereadores, necessita de autorização, instrução de autoridade da congregação local? Como funciona nesses casos? Qual a instrução do Ministério da Palavra? Olha, geralmente sim, precisa. Na pior das hipóteses, a pessoa tem que... Olha, vou comunicar que eu vou fazer tal trabalho para a autoridade dele, né? Agora, aquele que vai sem informar, ele tem que estar ciente que aquilo é algo do Espírito, entende? Senão, aí pode dar uns problemas, entende? E linkado a essa, fazendo um contraponto dessa pergunta, quanto a você iniciar o trabalho de uma cidade nova, por exemplo, aqui a pergunta que nos enviaram é a seguinte, ó: naquelas estratégias no início da obra, de convidar as pessoas para um seminário de terapia, porque na minha época, diz aqui, né, em 2000, muitos vieram através desse trabalho de evangelismo. Hoje, para começar a obra numa cidade nova, seria possível usar essa mesma estratégia? Olha, isso não é uma regra, isso é uma questão de sentido de Deus, onde está o ponto que vai romper naquele lugar. Entende? Aí em Santa Cruz, eu lembro que essa obra começou com uma cura interior. Onde tinha dentro de uma sala aí, não me lembro se é uma escola, onde é que foi, que tinha mais de 100 pessoas ímpias, quando eu fui aí para dar esse curso, essa ministração de cura interior. E, na verdade, as pessoas que foram convidadas, foram por rádio ali, por pessoas da UNEP na época, nem sabiam o que era aquilo
Quando viram que a igreja teve uma meia dúzia que saiu batendo a porta bem brabo, né? Aham. Mas a igreja nasceu naquele momento, que a maioria ficou na igreja, né? Sendo que já havia uma iniciação aí de um outro que tinha começado, que era o Douglas, que começou a obra aí, que já tinha lá uns 2 grupos familiares já, né? E já tinha uma basezinha, né? Mas a igreja tomou corpo. Então, é uma maneira de Deus fazer as coisas e que não existe uma regra. A gente precisa sentir por onde Deus quer começar. Aqui em Cachoeira do Sul, como é que começou a obra? Eu fui visitar doente e orar para Deus curar. E as próprias famílias que recebiam esse benefício da cura, eles iam trazendo os outros. E Deus ia curando os outros também. Então, os sinais, não é uma regra, mas os sinais sempre é muito utilizado por Deus para iniciar uma obra. Né? E também tem isso aí, a cura interior, fazer um curso lá, fazer uma ministração que chame a atenção do povo gentil, entende? Mas tudo são estratégias que Deus pode dirigir e te dar paz no coração para fazer, né? E curioso, né, Sérgio, como Deus te utilizou, né, para fazer sinais e curar essas pessoas nesse início, que certamente a tua intimidade com Deus ainda estava no início de relacionamento, né? Tava cru ainda, né, enquanto cristão. Um analfabeto total da Bíblia, né? Eu não sabia nada. Eu falava, eu só sabia uma coisa, que Deus salvava e curava. Era só isso que eu sabia. E na verdade, eu não sabia nem orar para as pessoas. Eu chegava assim, eu olhava o problema da pessoa e falava com Deus assim, né? Do meu jeito, assim, e Deus ia fazendo. Eu só assistia, porque eu ouvia as maravilhas. Enquanto orava, eu dava uma olhadinha com o cantinho do olho, assim. Sim, abre o canto do olho para ver se a pessoa não vai... O primeiro, os 4 morreu, eu fiquei ressabiado. E só para completar a pergunta ali de iniciar uma obra, hoje, antes de iniciar o evangelismo, tem que ser feita uma consagração da cidade, um trabalho de ungir cantos da cidade? Isso foi feito. Foi a primeira... Fora, assim, de confronto com a pessoa, foi feito muito tempo isso. Eu pergunto porque... Quase um ano. Eu pergunto porque, eventualmente, pode ter uma cidade, mesmo aqui do Rio Grande do Sul, né, que não tenha acesso ainda à Igreja de São Jesus, né? Não tem ninguém da Igreja de São Jesus naquela localidade, e se por acaso vier aparecer alguém que queira fazer esse trabalho, então ele vai passar primeiro pela... Provavelmente vai ter também o trabalho, a ajuda de algum presbítero próximo, né, para fazer esse trabalho. Tem uma orientação, né? Sempre vai ter um livro, uma mensagem que vai dar instruções para a pessoa continuar. Agora, as orações é pré-requisito realmente pela cidade, pelos bairros, pelas instituições que tem ali, né? E pedir que... Porque quase todas as cidades do Rio Grande do Sul já foi orado para a derrubada dos principados. Então, isso já foi visitado, isso nesses 30 e poucos anos. Agora, o que precisa é a batalha de solo, que a pessoa tem que entrar para vencer. Né? Mas o tem Brasil que primeiro não, né? clamar pela cidade e confessar os pecados da cidade. Do Brasil ainda não tem todas as cidades, né? Não, ainda não. É um trabalho que que é bastante trabalho mesmo. E mesmo assim, a igreja, tem lugares que eu nunca fui e a igreja já começou. Perfeito. Já está lá e está fluindo. Amém. Não, muito, muito bom isso aí. Como ministrar e explicar para os irmãos que evangelizar é uma bênção para a vida deles? Isso é só quando eles têm experiência, não tem como explicar isso para eles. Verdade. Tu pode explicar... Olha, por exemplo, o Ministério da Palavra. Quanta gente fala a mesma coisa. Só com abordagens em ângulos diferentes, né? É repetida, porque não tem segredo, a obra de Deus é muito simples, né? Tu não tem muito o que falar, Deus utiliza esse falar, refalar. Jesus era muito repetitivo também, se você observar, porque a nossa mente natural, ela tem uma dificuldade de receber as coisas. Então a palavra é um martelo.
Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Até que um dia fura o bloqueio. Entende? Por isso que tem que repetir. A gente vê assim que parece que a gente é os fariseus modernos, né? Porque a gente tá só engordando, 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 como foi falado no Café com Cristo, né? Que a gente tá só absorvendo e não tá praticando, né? Porque falar da boca pra fora é muito fácil, né? A gente falar bonito, a gente saber dar uma pregação assim de boca, assim, né? Mas a gente não tá trabalhando, né? Não tá fazendo o que é pra fazer, né? Mas é isso aí mesmo. Mas tudo é uma questão assim de você tocar experiencialmente o espírito, entende? No momento que isso aí romper, aí vai embora. Todas as coisas vão se arrumar. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Muitas vezes estou no estabelecimento comercial do meu marido, que meu marido gerencia, e muitas pessoas passam por lá. E quando eu tenho oportunidade de ver as dificuldades das pessoas, eu falo sobre Jesus, falo do aplicativo para ajudar, e de determinadas situações faço a oração do novo nascimento e oro pelos enfermos que passam por lá também. Só que meu marido não gosta que eu faça isso. Eu vejo a necessidade das pessoas e tenho misericórdia delas. Será que estou pecando por desobedecer o marido? Não, pecando não. Mas agora tem que procurar um outro local, então, para não arrumar um conflito ali. Porque ele é autoridade, né? E procurar outro local para contatar pessoas, né? Quando vai no mercado, quando vai sair na rua, nas lojas, sei lá. Deus vai dar uma direção. Porque senão aí começa a gerar filhos para Deus, aí começa a amargura depois no coração, porque, entende? Arruma um conflito ali. Então a gente tem que cuidar dessas coisas. Muito bem. Aqui tem mais uma pergunta que fala o seguinte: em nossa cidade foi feito evangelismo com material, o CD da Boa Nova, o livro Cura Interior e também o livro da Depressão. Muitos foram batizados e abriram grupos familiares nas suas casas, mas depois desistiram, não quiseram mais. A minha pergunta é a seguinte: por que eles não ficaram? Foi falta de oração? Foi falta de intercessão? Foi falta de um acompanhamento mais de perto? Isso aí faltou pastoreamento. Monitoramento do grupo, acompanhamento do grupo, mostrar interesse, de ensinar, de acompanhar, de encorajar a pessoa a continuar. E se não houver isso, não vai. Muito bem. Não adianta você pegar uma pessoa nova na fé e jogar ele como líder de um grupo. Ele vai esfriar na fé, porque ele precisa do calor das brasas. Ele precisa de receber a visita ali daquele que está gerando, até o que gerou ele. O pastor, o líder, precisa estar presente, mandando. Não precisa ser presencial, mas precisa estar acompanhando tudo. Entende? Se ele não sentir o calor assim, da liderança da cidade, vai ficar difícil ele continuar. Muito bem. Aqui tem outra pergunta que diz o seguinte: como é que eu vou saber, durante o evangelismo, se eu estou jogando a rede do lado certo, do lado que Jesus quer, né? Se tem alguma oração específica para Deus trazer esse discernimento? Não. Ou é na tentativa e erro? Ou Não, você não se preocupe com isso. Saia para fazer o que tu sente. Mesmo que tu saiu errado, Deus vai acertar no meio caminho. Tá? Deus sempre aproveita as nossas atitudes de fazer a obra do reino. Quantas vezes tu sai assim com a intenção X e Deus no meio daquele trajeto muda todas as coisas? Sim, verdade. Estou acostumado a fazer isso. E tem horas que eu saía assim que eu nem sabia o que eu ia fazer. De repente Deus traz a situação na tua frente, porque é só aquilo que Ele queria. A respeito desse evangelismo, desse trabalho nos grupos familiares, vamos dizer que o grupo familiar tem bastante tempo, só que, vamos dizer assim, não está crescendo do jeito, vamos dizer assim, que naturalmente seria o apropriado, né? Acrescentar pelo menos um pouco de gente por ano, vamos dizer assim, né? Deve ser feito de novo ungir o bairro, passar a convidar de novo, para não ficar muito repetitivo, assim, qual é que é a abordagem nesses oração, intercessão? A única maneira de você manter um trabalho vivo é você ter crianças dentro da igreja. Novos na fé.
Aí todo mundo fica motivado, todo mundo fica cheio de ver testemunhos, de acompanhar batismo, de acompanhar falar em línguas, expulsão de demônio, libertação de depressão, essas coisas de alma. Então, se tu começa todo dia a ver essas coisas, tu fica motivado. Uhum. É a mesma coisa que um casal, assim, ó, o cara casa e fica 5 anos, não tem filho, fica 10 anos, não tem filho. Aquela casa parece um mausoléu, não tem barulho, não tem nada que acontece lá, tá só aquela rotina, fica uma coisa mórbida, né? Agora bota uma meia dúzia de crianças ali para te ver. Muda totalmente, os vizinhos vão lá perguntar o que houve na casa. É verdade. Como pode a gente receber a palavra, receber essas iluminações, né? Um esclarecimento a respeito daquilo que a gente tem que fazer. E eu gosto muito da analogia de quando a gente ganha na loteria. Eu ia dizer que a gente ganha não, porque eu nunca ganhei, mas ganha algo na loteria, você fica com eufórico, uma coisa, né? Fervendo Eufórico. dentro de ti, querendo contar para alguém, né? No caso financeiro, nem é bom contar, né? Mas a gente não tem essa mesma reação com a maior bênção que a gente já recebeu, que é a salvação, né? Que é ver, enxergar, né? Tirar essas escamas dos nossos olhos. E a gente não tem esse mesmo fervor para contar para outras pessoas, para que elas também tenham a mesma experiência que nós. É muito incrível isso. É incrível, mas é por causa do conhecimento. Tu sabe o que o dinheiro pode fazer, mas tu não sabe o que Cristo pode fazer. Sim, A diferença está aí. Confiar numa coisa que a gente não vê, né? E essa parte do evangelismo é bem claro, né? Uma coisa que a gente já sabia, né? Que o nosso primeiro medo é o escárnio, né? E a vergonha, né? Porque eu me lembro que quando quando eu comecei a frequentar a igreja, né? Naquela época eu ainda jogava futebol, eu ia pros futebol e não bebia mais. O pessoal, não, mas o que aconteceu? Tô fazendo um tratamento pro joelho aí, tô tomando uns remédios, né? Eu tinha uma vergonha de dizer, né? Que eu tava na igreja, vamos dizer assim, que eu era crente. Uma vez até me perguntaram, né? Jogando num campeonato, assim, eles falaram assim, tá, mas tu não tá mais bebendo, né? O que tá acontecendo? Virou crente? Eu falei, que crente, rapaz, tá louco, né? A gente tem essa barreira dentro de nós, assim, né? E eu tinha muita vergonha, assim, de expor isso, não botava nada em rede social, não falava nada pra ninguém, porque Imagina por causa ser. esse Café com Cristo que eu escutei, na verdade, hoje, né? Me trouxe, né? O Senhor me trouxe, assim, tudo que eu falava, né? Tudo que eu fazia, né? Até parei com os futebol mais por causa dessa vergonha que eu tinha, não em relação a Cristo, mas eu sempre fui muito brigão, né? Então, no meu último jogo que eu joguei, faz uns 3 meses atrás ali, eu falei, não vou mais, né? Porque eu saí do jogo, assim, transtornado, né? Virado numa ira, assim, eu falei, você não tem vergonha na cara, não jogo mais aqui, queria brigar com os 2, 3. E aí ali eu vi que vergonha, porque eu sou aquela pessoa que explode e para, né? Então passei uma vergonha danada e aí o Senhor mostrou pra mim, né? O que tu quer aí? Se tivesse ganhando alma ainda, né? Ou dando um exemplo, fazendo alguma coisa, mas não. Então o Senhor me tirou aí e me trouxe me deixou só aqui, né? Então glória a Deus por Deus. Ô, Sérgio, no final de semana a gente teve encontro na Bahia e foi falado lá sobre a nossa submissão, né? A nossa traição do nosso marido, né? A gente sai da nossa posição de esposa e estar fora dessa posição de dar ouvidos, né, para o nosso ego faz com que a gente seja insubmisso e consequentemente não dê frutos, né? Conta pra gente, ou explica pra gente um pouco mais sobre como isso afeta o evangelismo, né? Que eu imagino que seja uma coisa tá relacionada à outra, né? A gente pegando essa situação figurada que a gente usa assim, do caso da família natural, né? É muito fácil de compreender por que nós estamos improdutivos. É a esterilidade. O que é a esterilidade em nós? É o Cristo que não consegue ter intimidade com a gente, entende? Porque nós estamos sempre ocupados com outras coisas e não queremos essa intimidade com Ele. Aí até se tem um exemplo que é aquela marido ou mulher que está amargurada, que quando vai para o leito conjugal, vira as costas pro marido e ronca, né? E dorme. E não quer saber de intimidade. Então, nesse caso, a gente pode compreender que se houver
uma influência da minha carne forte na minha alma, fica configurado esse adultério e me torna totalmente estéril. Eu não vou produzir filhos para Deus, não vou evangelizar, porque eu estou em relacionamento ilícito com outro marido, outro senhor, né? Porque ninguém pode amar a dois senhores, está escrito ali. Então, se tu cede para a carne, você vai desagradar o Cristo, né? Que é o outro. Né? Só tem dois. Sim. É um ou é outro, né? Então, o que a igreja está sofrendo hoje é de uma esterilidade muito grande, né? Por causa dos aqueles espíritos fariseus que geram a religião, o legalismo, e que faz com que todas as cabeças venham entender que o conhecimento é o que Deus requer de nós e agrada a Deus. E não é. Amém. Tem mais uma pergunta aqui que nós tinha passado aqui, que veio lá dos Estados Unidos, né? Antes eu era acostumado a colocar a oração do Novo Nascimento nos cartões, nos cartõezinhos, né? Que é a propaganda dela e que é uma livraria cristã. Agora que precisei comprar mais e mudei o logo, estou sentindo de não incluir, para atrair mais gente, porque as pessoas que estavam olhando e vendo que era cristão, então talvez não estavam acessando ou pegando, né? Minha dificuldade com essa estratégia é que não quero negar Jesus fazendo isso. O que o ministro diz sobre isso? Ah, não, se essa pessoa sentiu que deve fazer assim para corrigir alguma coisa que viu que não estava dando resultado, sentiu de Deus, não tem problema nenhum, isso aí não é negar Jesus. Porque se a pessoa compra o livro, ela vai estar em contato com Cristo, entende? Agora, o livro tem a oração do Novo Nascimento, se não me engano. Geralmente os livros têm, né? Então não precisa se preocupar. Isso aí não configura negar Jesus, entende? Eu creio que se a pessoa lê o livro, né, com afinco mesmo, ela vai ser tocada de alguma forma, né? Isso. O importante é que ele aceite as duas coisas, mas tem ocasiões que a gente sente que aquilo é uma barreira para vender, para expandir o reino por meio da literatura. Então aí tem que repensar e orar de novo, né? Amém. Eu acho que é o que ela fez, né? Sérgio, para finalizar nossa conversa aqui, vamos fazer uma propaganda do encontro lá em São Paulo. Tu tá em Cachoeira hoje, tá partindo para lá amanhã? Amanhã cedo a gente já sai para São Paulo, né? E que bom seria assim a gente contar com a presença de muitos irmãos de outras regiões também. Amém. Isso aí eu tenho me alegrado muito quando vejo essas pessoas de longe lá, presente naquele lugar lá, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições, que realmente têm impedimentos, mas aqueles que têm condições deveriam ir, sabe? E eu oro muito para Deus dar condições para aqueles que querem e desejam ir também. Mas amém, esse fica o nosso convite, porque a expectativa desses encontros, ela é extremamente empolgante, porque a gente vê o fluir de Deus aumentando cada um deles. Amém. Eu sou a pessoa assim que vou em todos, eu tenho assim um posicionamento privilegiado, porque eu posso dizer o que eu estou sentindo neles, né? E vejo que o nível da água está subindo mesmo, e vai acontecer coisas importantes e maravilhosas aí. Amém. Glória a Deus. Sérgio, obrigado mais uma vez pela tua participação. Faça uma ótima viagem para São Paulo amanhã e que a gente vai estar todo mundo aqui acompanhando, né? Quem não puder estar lá presente vai estar acompanhando pela TV Menorá este grande encontro. O culto de recepção amanhã à noite e às 20, e o encontro no sábado às 14h30 lá no hotel. É isso, Hotel então. São Rafael. Muito bem. Deus abençoe a todos, obrigado pela participação, que o Senhor abençoe a audiência e a todos vocês aí que tocam o programa, continue firme. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais, tchau. Muito bem, gente, vamos encerrando por aqui. Programa Gilead, então fica aí mais uma vez a dica para você conferir o encontro microrregional lá em São Paulo. E na semana que vem a gente vai repercutir. Se você tem vídeo para mandar pra gente de um testemunho que você ouviu, algo que você sentiu lá no encontro, manda pra gente. Manda no número que tá na sua tela aí, 519-9696-2678. Obrigado a todo mundo que participou lá no Facebook.
Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Gileade, Palavras que Curam.